Fala galera, tudo bom? Professor William. Hoje a gente vai estar conversando sobre o vôlei, que vai ser o nosso esporte do segundo bimestre. E com isso, hoje a gente vai estar conversando sobre a história do vôlei e aula após aula a gente vai estar conversando sobre alguma parte do voleibol. Então, hoje, como eu falei, a gente vai estar começando trabalhando a nossa aula sobre a história do voleibol. Como é que o voleibol foi criado? Por que ele foi criado? Como nós, como eu, como você, temos a nossa história, desde quando nós nascemos até hoje, nós temos uma história que vai passando dia após dia, ano após ano, e a gente vai guardando coisas de história, da história. O vôlei também, ele foi criado de uma forma e acontece de até chegar ao que ele é hoje, ele demorou para ter o pontapé inicial e de chegar onde que ele chega hoje, onde o vôlei é hoje, como no Brasil ele é considerado o segundo maior esporte praticado no país, só perde para o futebol. Então, a gente vai estar agora conversando um pouquinho sobre o voleibol e sobre a criação dele. Então vamos lá. Quem foi que criou o vôlei? O esporte foi criado, o vôlei foi criado em 1895 por William Morgan, na Associação Cristã de Moços, ou considerada chamada também como ACM. Então ele foi criado em 1895 por William Morgan na Associação Cristã de Moços, ou ACM. Mas ele não tinha o nome de vôlei. Isso que é o interessante do jogo. O nome não era vôlei, o nome era mintonete. Esse era o nome dado ao voleibol no início de tudo, no início da criação dele. E ele foi elaborado, o vôlei foi elaborado por este professor baseado em dois esportes, tênis e basquete. Então, para ele criar o vôlei, ele se baseou, ele pegou ideias do tênis e do basquete para criar o vôlei. E por que o vôlei foi criado? Uma das primeiras coisas que diz por que o vôlei foi criado foi porque o vôlei, como o basquete, o lugar lá, os lugares onde o vôlei foi criado, o lugar onde o vôlei foi criado, tinha um problema com o inverno rigoroso. O mesmo problema que acontecia no basquete, tanto é que se você parar para pensar, a ACM foi o mesmo lugar onde foi criado o basquete. Por pessoas diferentes, por professor diferente, mas também foi criado o basquete dentro da ACM. E qual era o problema lá na ACM? O inverno rigoroso, onde a ACM acontecia, onde tinha um dos pontos da ACM nos Estados Unidos, a maioria dos pontos eram nos Estados Unidos, a maioria desses pontos eram lugares onde o inverno era muito rigoroso, muito forte. E aí o que acontecia? Com isso era difícil fazer esporte do lado de fora, então tinha que ter esportes dentro de lugares fechados. O basquete já tinha sido criado, agora, peraí, eu vou viver o bimestre inteiro, o ano inteiro, só jogando basquete? Uma hora ou outra ia acontecer o quê? Enjoar. Uma hora ou outra a gente ia acabar ficando enjoado de ficar fazendo o mesmo esporte todos os dias, todas as aulas. Você imagina, igual lá na escola a gente tem 2 tempos de 50 minutos, 2 tempos de 50 minutos só jogando basquete, todos os dias até o final do ano. O que vocês vão fazer? Vou meter o pé, sai fora. Tô fora dessa aula aí. Não quero jogar basquete só o ano inteiro. Entendeu? Então o que acontece? Por isso o vôlei foi criado. O vôlei foi criado para que fosse mais um esporte que pudesse ser feito dentro de lugares fechados e que pudesse ter uma diferenciação para o basquete. E os alunos começaram a ver, depois que o vôlei foi colocado para eles, os alunos começaram a ver que era um esporte que era muito lúdico. O que é lúdico? É um esporte onde a brincadeira acontece demais, onde eu faço os exercícios e levo muito na brincadeira, não na brincadeira, mas levo muito de uma forma mais esportiva. Lazer. O lúdico tem muito a ver com lazer. Então era muito mais um lazer do que um esporte naquele momento. E por isso, e por ser um jogo muito fácil de ser jogado, os alunos começaram a aderir, começaram a entrar muito na aula do vôlei e gostar muito do esporte.
E aí o jogo começou a ser feito e aparecer para os alunos ainda com o nome de Mintonete. Após a criação do vôlei, o vôlei acabou ficando restrito à ACM de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Por que, William? Por que o vôlei ficou restrito? O que é restrito? Lá, só lá tinha o jogo. Mas por que aconteceu isso? É a mesma coisa, se eu criasse um jogo lá na escola, a primeira coisa que eu ia fazer é o quê? Colocar o meu nome no jogo, como autor do jogo. Para que quando o jogo fosse mundo afora, rodasse mundo afora, as pessoas pudessem virar e falar assim, ah não, quem criou o jogo foi o professor William. É a mesma coisa que aconteceu com o professor William Morgan. Ele restringiu o jogo para a ACM aonde... Por quê? Por que ele restringiu o jogo a essa ACM que eu acabei de falar? Pois era nessa escola que o criador do jogo era diretor de educação física. Então ele era diretor de educação física lá dessa escola. Então ele restringiu o jogo para lá, por quê? Para quando o jogo pegasse, indo do mundo afora, começasse a sair para outros cantos, as pessoas pudessem falar assim, opa, quem criou foi o fulano, da ACM e tal. Porque se ele deixasse em todas as ACMs esse jogo acontecendo, ninguém nunca ia saber aonde foi criado. Por quê? Porque todos iam falar assim, ah não, foi criado aqui na minha ACM, foi criado na minha ACM, foi criado na minha ACM. Então ele achou melhor restringir para a ACM onde ele era diretor de educação física, para que quando o jogo explodisse, mundo afora, ou para fora do país, dos Estados Unidos, ele pudesse virar e falar assim, não, foi criado na minha ACM, a ACM Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde eu era diretor de educação física e aonde eu criei o jogo, porque quem criou o jogo foi eu. Mas, em uma conferência, numa universidade de Springfield, lá também nos Estados Unidos, foi onde ocorreu a primeira demonstração do Mintonete. A primeira demonstração do Mintonete, que mais para frente seria chamado de vôlei, aconteceu nessa universidade de Springfield, nos Estados Unidos. E lá nessa apresentação, quando essa apresentação estava acontecendo, os alunos jogando o jogo e as pessoas que estavam lá na universidade vendo aquilo, algumas das pessoas viraram para esse professor que criou o jogo, o William Morgan, e disseram bem assim para ele, olha só, com esse nome Mintonete, não vai rolar, não vai para frente. Esse jogo não vai explodir. A gente tem que mudar o nome desse jogo. E aí um deles, vendo como o jogo era praticado, com as batidas na bola, como as batidas na bola se davam, ele virou para ele e falou com ele assim, cara, eu colocaria o nome desse jogo de vôlei, ou voleibol. Para falar melhor, voleibol. Eu colocaria o nome dele de voleibol. E daí pra frente, o William Morgan começou a chamar o nome que era Mintonete, começou a chamar de voleibol. Por quê? Voleibol era um nome muito mais chamativo para um esporte do que Mintonete. É a mesma coisa, se eu chegasse para vocês na escola e falasse com vocês assim, gente, ó, nós vamos jogar hoje Mintonete. Ninguém ia saber o que era, muitos nem iam querer jogar. Por quê? Era um nome maluco, desconhecido, ninguém conhece. Agora, se eu chegar para vocês na escola e falar assim, gente, nós vamos jogar voleibol. A felicidade é grande. Por quê? É um jogo que todo mundo conhece, sabe como é que é e tudo mais. Então, por isso ele mudou, fez a mudança no nome do jogo. E no Brasil? Quando que o voleibol, esse era o vôlei, foi o início do vôlei, um dos primeiros jogos do vôlei. Um dos primeiros jogos do vôlei que foram feitos foi esse daí que vocês estão vendo na foto. E quando que o voleibol chegou no Brasil? O voleibol chegou no Brasil em 1915 ou 1916. Ainda não se tem uma certeza em qual dos dois anos que chegou, mas foi em 15 ou 16. E junto com a chegada no Brasil, também foi chegando ao resto do mundo, como mostra a foto. Se vocês verem pela foto, o primeiro lugar, depois dos Estados Unidos, o primeiro lugar onde o voleibol explodiu foi em 1900, no Canadá. Então, depois dos Estados Unidos, quem começou a praticar muito vôlei foi o Canadá. Depois do Canadá, o vôlei foi para Cuba, em 1905. Depois de Cuba, ele atravessou o continente para em 1908 chegar nas Filipinas. Depois das Filipinas, ele atravessou novamente o continente para em 1910 chegar no Peru. Olha a difusão como é que foi. De 1910, ele pegou
um trajeto pequeno, mas também ao mesmo tempo longo. Por quê? Do Peru, em 1912, ele começou a ser praticado em Porto Rico, começou a ser praticado também em 1912 no Uruguai e na Argentina. Só que aí ele pegou, depois disso, no mesmo ano de 1912, ele pegou um trajeto longo, porque ele veio para a China, em 1912 também começou a ser praticado na China, e em 1912 foi praticado no Japão. Pô, William, caraca, e o Brasil? Depois disso, depois de 1912, em 1915 ou 16, o vôleibol começou a ser praticado no Brasil. E em 1916 começou a ser praticado na Europa. Olha como que o esporte passou de uma coisa para outra. E aos poucos, o vôlei de quadra foi ganhando corpo. E como em alguns lugares era difícil... E aí o que acontece? O vôlei de quadra começou a ganhar corpo. Só que o inverno rigoroso começou a passar nos Estados Unidos. Uma hora ou outra o inverno acaba. E aí as quadras começaram a ficar cheias para basquete, para outros esportes. E aí as pessoas começaram a ficar sem espaço para jogar o vôlei. E aí o que aconteceu? Os adeptos do jogo pegaram e começaram a dar início ao vôlei de praia, fazendo com que o jogo fosse feito na praia, na areia. E aí existem 3 versões para a criação do vôlei de praia. A primeira versão fala que o vôlei de praia foi criado no Uruguai em 1914, bem quando acontecia a Primeira Guerra Mundial. Então essa era a primeira versão, que foi criada no Uruguai em 14, quando acontecia também a Primeira Guerra Mundial lá, onde acontecia a Guerra Mundial. A segunda versão fala que ele foi criado em Utrecht Canoe Club, em 1915, na praia de Waikiki, no Havaí. Então a segunda versão fala que ele foi criado em 15, em Waikiki, no Havaí. Se você parar para pensar entre as duas versões, qual a versão que você colocaria como primeira versão do jogo? Em 1914, no Uruguai, beleza. Só que tem a terceira versão. E a terceira versão fala o seguinte, a terceira versão fala que ele começou a ser praticado na praia de Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos, nos anos 20. E aí o que acontece? Por o vôlei de quadra ter sido criado nos Estados Unidos, na ACM dos Estados Unidos por William Morgan, a versão que mais chega próximo da criação do vôlei de praia realmente é essa versão dos anos 20, que foi criada na praia da Califórnia, numa praia da Califórnia chamada Santa Mônica, nos Estados Unidos. Então o vôlei de praia realmente ele foi criado em 1920 na praia de Santa Mônica, nos Estados Unidos, na Califórnia. E no Brasil? E o vôlei de praia no Brasil? O vôlei de praia foi introduzido no Brasil em 1933, na praia de Copacabana, em frente ao Hotel Atlântico, em Londres, por um carioca chamado Altemar da Fonseca Braga. Esse cara é que criou o vôlei de praia no Brasil. Ele trouxe o vôlei de praia para cá. Mas e aí? E quando é que o vôlei ganhou o mundo? Porque, pô, até agora o vôlei estava restrito aos Estados Unidos. A gente viu ali naquele mapinha que depois de um bom tempo que ele foi chegar na Europa. Quando é que o vôlei ganhou o mundo? Apesar de ser jogado em diversos países, como eu mostrei naquele mapa, em diversos países já estavam sendo jogado vôlei, este esporte só foi ganhar mesmo notoriedade na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Por quê? E aí eu vou te explicar o porquê agora. Por que ele só ganhou notoriedade na Segunda Guerra, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? Porque nos intervalos que não estavam acontecendo guerra, e eram os intervalos onde os soldados poderiam ficar tranquilos, relaxarem, ficarem na deles, lá nos seus centros, nos seus quartéis generais, dentro desses quartéis, num dia, os soldados americanos, num momento de folga deles, das batalhas, realizaram um jogo para passar o tempo. Então eles já praticavam esse jogo nos Estados Unidos, que no início era chamado de mintonete, depois foi chamado de voleibol pelo próprio criador William Morgan, e aí esses caras começaram a praticar lá nos Estados Unidos. Então quando eles foram para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial, eles começaram a praticar esse jogo nos momentos de folga deles da guerra. E aí você imagina, os outros países começaram a ver, que esporte doido é esse que os americanos estão jogando? Os caras estão jogando um jogo doido lá. Um jogo que joga com a mão, que pula por cima da rede, que corta, que tem que defender com a mão. E aí essas pessoas começaram a ficar curiosas e começaram a querer praticar. E aí você imagina, mesma coisa que você chegasse num lugar
começasse a praticar um jogo novo, dentro de um lugar onde tem várias pessoas de vários países, o que essas pessoas vão fazer? Primeiro que elas vão observar você jogando. Depois que se elas verem que o jogo é interessante, que elas querem praticá-lo, elas vão começar a praticar. E quando elas voltarem para os países natais, elas vão fazer o quê? Isso aí. Começaram a praticar esses jogos dentro dos países natais. Então foi assim que o vôlei começou a ser mais ainda levado para o mundo. E aí como é que a gente sabe quais foram os países com destaque no vôlei e as mudanças da regra? No início, o vôlei era jogado dentro de cada país, como eu falei. Então, depois que os americanos fizeram isso na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que os países pegaram aquela ideia dos americanos e levaram para os seus países, o jogo começou a ser jogado lá dentro do próprio país. Ser difundido dentro do próprio país, começar a aparecer dentro do próprio país. Mas, em 1927, ocorreu o primeiro jogo feminino entre países. Por quê? Depois de um tempo que esse jogo começou a ser difundido dentro do próprio país, começou-se a cogitar a ideia de fazer com que jogos entre países. E em 1927 ocorreu o primeiro jogo feminino entre países, realizado no Japão, entre Japão e China. Neste jogo, no jogo que aconteceu no Japão, feminino, entre Japão e China, se jogava com 9 para cada lado, então eram 9 atletas na quadra. Quando a gente for trabalhar as regras do jogo, vocês vão ver que a regra mudou, são 6 agora para cada lado na quadra. E não havia rodízio. O que é o rodízio? O rodízio eu vou explicar a vocês mais para frente em outras aulas. Não adianta eu falar sobre o rodízio agora, porque você talvez não vai entender tanto o rodízio. Então quando você ver o rodízio, eu vou te remeter a essa aula que a gente falou sobre essa parte da história, e aí você vai entender o porquê que não tinha rodízio naquela época. Naquela época, o que acontecia? Como eram 9, eram 4 pessoas para atacar na rede, 4 atacantes e 5 defensores. Então esses 4 atacantes não saíam da rede, esses 5 defensores não saíam daqui de trás. Os 4 que estavam aqui sempre eram os maiores e os que mais tinham potencial para atacar e fazer ponto. Os 5 que ficavam aqui atrás eram os 5 melhores para defender. Então era assim que era o jogo. 5 defendendo, 4 atacando. O tempo inteiro, de um lado e do outro. E aí a gente vai entrar em alguns momentos importantes do vôlei. O primeiro foi o primeiro campeonato europeu masculino de voleibol, em 1948, composto por 6 seleções. O primeiro campeonato mundial foi feito por 6 seleções. Porém, o primeiro lugar onde houve a primeira difusão do vôlei foi na União Soviética. Esse campeonato onde tinha 6 seleções, a maioria das seleções era da União Soviética, aonde o vôlei foi muito mais difundido, apareceu muito mais. Tanto é que a Rússia foi o primeiro lugar aonde, em 1920, se difundiu o vôlei lá na parte europeia. Agora, por que esse vôlei foi muito mais, apareceu na Europa, apareceu muito mais na União Soviética do que em outros países? Eu vou te explicar agora o porquê. Olha só, segundo Guimarães e Malta, 2 autores que falam sobre isso, esses 2 autores, Guimarães e Malta, a União Soviética deu muita atenção ao voleibol porque se identificaram muito com o jogo e também viram que este jogo também se identificava com a ideologia política desse país. Então a União Soviética se abraçou tanto o voleibol porque eles viram que o voleibol se identificava muito com a ideologia política deles. Ah, Willi, que ideologia é essa? O vôlei é um esporte, é um ser coletivo, ele favorece a interdependência e a cooperação. E a ter possibilidade de ser praticado por qualquer pessoa, independente de idade ou sexo. E em virtude da diminuição da agressividade pela ausência de contato físico, já que o campo é dividido pela rede. Deste modo, a agressividade é manifestada sobre a bola. Essa é uma descrição do vôlei. O que é o voleibol? É isso aqui que eu acabei de falar para você, que é falado por Guimarães e Malta. E através dessas informações, pode-se entender por que outros países do bloco socialista, ou do bloco socialista soviético, Polônia, Bulgária, Cuba, China, Tchecoslováquia, etc., deram também bastante atenção ao voleibol e posteriormente tornaram-se potências esportivas nessa modalidade ao lado da União Soviética. Por quê? Todos eles eram blocos socialistas.
muitos viram isso, que o vôlei era algo social, era algo que juntava as pessoas. Não era como o basquete, que tinha muita agressividade e fazia com que as pessoas quisessem ser agressivas umas com as outras. O vôlei não, ele juntava. Ele chamava o outro para perto. Então, a ideologia dos países era dessa forma, então eles começaram a adotar o vôlei e abraçaram o vôlei como o esporte principal do país. E por isso viraram superpotências naquela época no voleibol. Tanto é que o primeiro campeonato mundial de vôlei aconteceu em Praga, na Tchecoslováquia, uma das que tinham esse sistema socialista, em 1949. Neste mundial, a maioria dos países, a maioria dos passes do jogo eram feitos de toque. Então não existia ainda manchete, era só toque. Os ataques costumavam ser realizados no meio da rede, através de uma bola alta. Então, não existiam ataques numa ponta, ataques na outra, como hoje em dia existe no vôlei. Os ataques sempre eram pelo meio da rede. Não existia ainda nessa época, nesse primeiro campeonato mundial, a linha de 3 metros, que depois, quando a gente for ver regra, vocês vão entender o que é essa linha de 3 metros. Existindo especialização dos jogadores. De defesa, ficavam no fundo da quadra, como eu falei, e de ataque, que jogavam na rede. Então era uma galera que jogava na rede, que era a galera do ataque, e a galera que ficava atrás, que era a galera da defesa. Eram 9 para cada lado e se dividiam assim. A partir do Mundial masculino de 78, 82, 86, 90, 94, 98, 2002 e 2006, apareceram outras forças do vôlei. Nesses mundiais que eu acabei de falar, apareceram outras forças no vôlei. Quais são essas forças? Japão, Itália, França, Holanda, Iugoslávia, inclusive da América do Sul. Nesses mundiais é que começou a aparecer países de outros lugares, não só da União Soviética. E aí começaram a aparecer países europeus, como é que eu acabei de falar, e alguns países sul-americanos, como Brasil e Argentina. E do norte, os Estados Unidos. O criador só foi aparecer nos Jogos Mundiais de vôlei só a partir de 78. E nessa primeira etapa, eu vou dar um pouco mais de destaque para vocês nesse momento que eu estou acabando de falar desses mundiais, para a Itália. Porque nesses mundiais todos, a Itália foi tricampeã. Ela ganhou 3 mundiais seguidos de vôlei. De 78 a 2006, a Itália ganhou 3 mundiais seguidos. Então eles foram tricampeões nesse período. E nas Olimpíadas, aí? Dos primeiros jogos onde o vôlei apareceu foram em 64, 68, 72 e 76. E o de 80, os Jogos Olímpicos de 80. Os melhores resultados foram dos países do bloco socialista. Os melhores resultados no início sempre foram dos países socialistas. União Soviética, Tchecoslováquia, Cuba, Polônia, Romênia, Alemanha Oriental e Bulgária. Porque essas seleções eram compostas por jogadores mais altos e mais fortes, facilitando no ato de atacar e bloquear. Mas por que eles começaram? Eles começaram antes. Você imagina, eu já jogo vôlei há 30 anos. Estou dando um exemplo, tá? Eu já jogo vôlei há 30 anos. Você começou a jogar vôlei hoje. Se eu fizer um jogo de vôlei da minha equipe contra a sua, quem ganha o jogo? Lógico, a minha equipe. Porque a minha equipe está muito mais treinada, está muito mais tempo jogando aquele esporte, tendo regras e aprendendo sobre aquele esporte. Agora, depois de um tempo, aí a história pode mudar. E você vai ver que algumas coisas mudaram. Mas até esse momento aqui, quem levava tudo, quem era o papa-título do voleibol no mundo, era os países de bloco socialista, que eram esses que eu acabei de falar. Um momento importante do vôlei masculino foi a Olimpíada de 1976. O jogador polonês Tomasz foi considerado o criador do ataque dos 3 metros. Na hora de regras eu vou mostrar para vocês esse ataque de 3 metros. Quem criou foi esse cara, esse polonês, porque a seleção dele estava perdendo o jogo. E do nada, ele estava na defesa, levantaram a bola, ele pulou de trás, ele pulou lá da parte da defesa, direto para o ataque e cortou a bola para o outro lado e fez o ponto. E daí em diante começou a acontecer o ataque de 3 metros. Naquela ocasião, o ataque dos 3 metros não era usado.
a partir desse momento, todas as seleções adotaram essa tarefa ofensiva, de ter o ataque de 3 metros, depois desse momento que esse cara criou. E nos Jogos Olímpicos de 84, 88, 86, 88, 92, 96, 2000, 2004 e 2008, no voleibol masculino aconteceu a aparição de novas forças da Europa. Para tu ver, só de 84 a 2008 que começou a aparecer outras forças na Europa, como Itália, Holanda e Iugoslávia, nas Olimpíadas. E também da América do Sul, Brasil e Argentina, e do Norte, Estados Unidos. Da mesma forma que foi no Mundial, só depois de um tempo que esses países começaram a entrar no Mundial, da mesma forma nas Olimpíadas. Eles só começaram a ser potências na Olimpíada a partir dessas datas que começaram a aparecer. E aí a gente dá destaque na parte da Olimpíada para a seleção norte-americana, que foi bicampeã em 84 e 88. Então ela foi bicampeã seguida, 2 anos, 2 primeiros anos, em 84 e 88, quem foi campeão foi a equipe americana. E nos Jogos de 84 foi onde o Brasil começou a sua aparição no voleibol. Para tu ver. Mostrando ao mundo o saque diferente, sendo feito com mais força. Então o Brasil apareceu no vôlei, na Olimpíada, mostrando um saque mais forte. Era o saque mais forte, acabou. E pela primeira vez mostrando o saque Jornada nas Estrelas, que foi um saque criado por um brasileiro chamado Jornada nas Estrelas. Essa foi a seleção de 84, que aconteceu isso. E em 1992, só em 92, o Brasil revolucionou o mundo com seu primeiro título olímpico. O Brasil só foi campeão olímpico em 1992. Então, olha só quanto tempo o vôlei passou, para chegar ao que é hoje. Como foi a história do vôlei, como passou gerações. Num tempo foi esse bloco soviético que governou, depois de um tempo foi a Itália, depois de um tempo foi os Estados Unidos que nas Olimpíadas ganhou 2 anos seguidos, muito depois é que o Brasil foi ganhar o primeiro título olímpico, que foi em 92. Daí pra frente, a gente sabe o quanto que o Brasil evoluiu, hoje é uma superpotência do vôlei, tá? Então, essa foi a nossa aula de vôlei, de história do vôlei. Nas próximas nós vamos estar falando sobre regras, depois falando sobre fundamentos, tá? Então, espero que eu possa ter ajudado vocês. Não deixem de fazer os exercícios que vão ser colocados lá na plataforma sobre essa aula. E outra, não deixem de acompanhar as aulas ao vivo, porque nas aulas ao vivo eu vou estar sempre falando sobre isso, mas levando para vocês vídeos, para que vocês vejam o que eu acabei de falar aqui na prática. Beleza, galera? Então, fiquem com Deus. Até a próxima.